como a ciência está se organizando para solucionar o lixo no mar? Isso é muito interessante, porque na medida em que a gente começou no Brasil a volumar a quantidade de ciência produzida sobre essa temática, e é bem curioso que essa capacidade de produção de conhecimento ela está bastante disseminada ao longo do Brasil, e não só nas universidades costeiras. A gente tem diversos grupos de pesquisa em diferentes níveis de maturidade, trabalhando a maturidade científica e maturidade institucional, com equipamentos e, enfim, né, capacidade de trabalhar essa temática ao longo do Brasil todo. Então a gente maturou. O Brasil é um dos principais atores em termos de produção de ciência sobre lixo no mar no mundo. E isso capacita o Brasil para se posicionar de forma mais madura ou mais estruturada em relação às discussões que estão sendo feitas nacionalmente e internacionalmente. Então, nesse meio do caminho, a gente começou a estruturar uma coisa aqui no Brasil que a gente batizou em homenagem aos acúmulos de lixo que tem nas bacias oceânicas, que a gente chama de garbage patch, né, que são os aglomerados de lixo, né? E aí a gente batizou de Brazilian Marine Litter Science Patch, ou seja, como se os pesquisadores fossem partículas, fossem microplásticos que estariam ali no oceano, e de repente eles se juntam em função de um direcionamento que é o enfrentamento da problemática do lixo no mar. Então isso assim, me pareceu bastante inusitado e curioso, né? E a gente está usando esse nome, e aí já tem mais de 200 pesquisadores envolvidos numa rede muito simples de e-mails que compartilham informações e constroem. Mas aí o que acontece? O Ministério da Ciência e Tecnologia cria um comitê focado no combate à poluição ambiental por plástico e começa a agregar outros atores, especialmente com o intuito de fortalecer o diálogo brasileiro nas agendas ou nos debates, nas construções internacionais, em especial do Tratado para combater a poluição ambiental por plástico, que vai ser construído entre 2022 e 2025 no âmbito da Assembleia Ambiental das Nações Unidas. Então, o Ministério da Ciência e Tecnologia, por meio da Coordenação de Geociências do Oceano e Antártica, tem feito um trabalho muito grande de congregar esses atores, sejam eles da iniciativa privada, do terceiro setor, da academia, né? E outros órgãos governamentais que têm competência e jurisdição sobre essa temática. Isso se soma a outras iniciativas, né, que estão surgindo, estão pipocando, né, estão emergindo ao longo do território. Sejam elas baseadas em ações de educação ambiental feitas pelas organizações não governamentais, ou mesmo iniciativas de pesquisa e de diálogo entre a academia e o poder público que estão sendo maturados e avolumados ao longo de toda a costa brasileira. Então a gente tem uma realidade no Brasil muito interessante, né, para se combater. E o Itamaraty tem trazido, né, tem pautado essa discussão. Eu tive recentemente uma conversa com o Itamaraty que denota, o que exemplifica a importância que o Brasil está dando para essa questão de se discutir lixo no mar dentro e fora do Brasil, né? Porque a gente é um ator muito importante na produção de plástico. Nós temos basicamente aí 12.500 empresas, basicamente 300 mil empregos relacionados ao setor, e essa discussão ela tem que considerar inclusive esse aspecto, né? Como é lidar com uma transição para um outro tipo de economia, ou um outro tipo de material, né? Como adaptar essas empresas sem a gente perder empregos, como a gente trabalhar, né? Ou também, né, como a gente debater como um país que também produz algodão e também sofre dos impactos da produção do algodão ou do alumínio, por exemplo, ou do papel, por exemplo. Nós produzimos tudo isso, né? E todos eles têm impactos. E como a gente discutir de forma bastante abrangente os custos das alternativas para um país que não quer ter lençol freático contaminado com agrotóxico, com fertilizante das produções, das plantações de algodão, não quer ter, por exemplo, áreas importantes desmatadas para se, né, minerar alumínio, né, bauxita, né, ou mesmo, né, você ter aí áreas transformadas em monoculturas de eucalipto para a produção de papel. Então todas essas atividades são impactantes. A gente precisa ter um olhar muito maduro e estratégico para que a gente entenda que o plástico não é necessariamente um grande problema em si, né? Ele tem as suas
particularidades, as suas idiosincrasias, mas quando ele está no ambiente, no ambiente marinho, especialmente, a gente tem uma externalidade que não pode ser desconsiderada. E é por isso que a gente tem que trazer atenção, né, para fazer uma otimização no uso desse tipo de recurso para o que é preciso, na quantidade que é preciso, valorizando esse material, né, e compreendendo que a gente não pode deixar ele para o ambiente, né, e com isso a gente racionaliza um pouco a discussão, colocando em relação às alternativas que a gente tem por aí.